Você pode ficar de pé em reverência à palavra, por favor? Abra sua Bíblia em Lucas 9. Verso 28 ao 36. Versão King James. Aqui eu vou ler a King James. Você vai acompanhando na sua versão, para poder comparar, ou acompanha aqui no telão, tá bem? Lucas 9, 28 ao 36. A epígrafe diz: alguns veem a glória de Deus. Passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e as suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falaram sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer os 3 tabernáculos ou as 3 tendas. Um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passando o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Fecha teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. A tua palavra é tão afiada que é capaz, Senhor, de discernir entre a divisão da alma e do espírito, de medula e dos ossos, Senhor. Que ela possa penetrar também em nossos corações e encontrar em nós o terreno fértil para poder produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Limpa-nos com a tua palavra, que é a verdade. É isso que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode sentar. O tema da mensagem de hoje, se alguém puder, pode apagar as luzes, por gentileza. O tema da mensagem de hoje é servos íntimos de Deus. O nosso Deus é dito por tantas pessoas isso, mas essa verdade, ainda que repetitiva, precisa ser sempre compartilhada. É um Deus de relacionamentos. Deus não é uma estátua que ouve nossas demandas e fica paralisado ou mudo, ouvindo o que a gente tem para dizer. Tampouco somos bonecos ou robôs que diante da presença desse Deus somente balançamos a cabeça e concordamos com absolutamente tudo. Sim, Deus sempre está correto, mas Ele nos dá uma certa liberdade e alguns usam dessa liberdade, infelizmente, para praticar o mal ou mesmo para distanciar-se do Senhor. Mas o nosso Deus, desde o Éden,
com Adão e Eva, e passando por todos os personagens bíblicos dos quais nós discorremos aqui no dia a dia, e passando pela história da sua igreja, e chegando até os dias atuais, é um Deus de relacionamento. Ou seja, Deus quer ter intimidade com os seus filhos, como de fato um pai gosta de ter intimidade com o seu filho. Em certa medida, o sábio Salomão vai comparar a relação de Deus e de sua igreja como o do noivo e a da noiva, o do esposo e a esposa, quando ele descreve lá o livro de Cantares de Salomão. E existem vários níveis de relacionamento que podem ser vividos com o nosso Deus. Eu gosto de usar o maior exemplo do quanto esse relacionamento pode ser profundo e íntimo, a partir da perspectiva da visão do profeta Ezequiel, lá no capítulo 47. E eu gostaria que abrisse aí, Ezequiel 47, no verso 3. A Bíblia afirma que Deus levou Ezequiel numa visão até o templo, e começava a minar a água debaixo do templo. E um homem que representava o próprio Deus começa a andar com Ezequiel por aquele local. E é essa a descrição do que acontece. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir, na sua mão. Imagine uma grande trena na mão desse homem, e Ezequiel ao lado dele. E enquanto o homem se movia, totalizou 1000 côvados, que é o mesmo que 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. Primeiro nível de relacionamento. Pessoas que andam lado a lado com o mestre, entram nas águas até molhar os tornozelos. Só que a história não para por aí. Ela continua dizendo que de novo aquele homem mediu mais 500 metros, mais 1000 côvados, e conduziu-me pela água, que agora chegava no joelho. Mediu então mais uma terceira vez, mais 500 metros, e me levou pela água que batia na cintura. Aquele homem estava usando o seu tempo, usando o seu esforço, os seus passos, para, na medida que o homem o guiava, ele caminhava junto. Note que aquele homem não estava carregando ninguém no colo. Era Deus andando e o profeta andando lado a lado com ele. Em um momento as águas batem no tornozelo, em outro momento as águas batem no joelho, num terceiro momento as águas batem na cintura, e chega o último momento, em que ele mede mais 500 metros. Escute só, aquele homem andou 2 quilômetros. E se eu pedir para qualquer um de nós, com ou sem experiência, andar 2 quilômetros com alguém, isso vai lhe custar tempo, recursos e energia, sim ou não? Você vai precisar de tempo, porque você vai se deslocar. Você vai precisar de algum recurso, alguma água para hidratar-se, ou alguma comida para poder ganhar energia. E vai precisar queimar ali as calorias para chegar até o seu objetivo. Aquele homem anda os últimos 500 metros, mas agora as águas não já batiam no tornozelo, nem nos joelhos, nem na cintura. Aquele homem entrava num rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer
apenas caminhando. O nosso Deus está disponível para viver intimidade e relacionamento com cada um dos filhos. O que você escolhe viver? Molhar os pés e sentir apenas o refrescor das águas geladas, a trazer um refrigério para o seu pé cansado? Você escolhe molhar até os joelhos, e molhar até os joelhos você não fez absolutamente nada. Você escolhe molhar até a cintura, você já vai ter que trocar de roupa. Ou você escolhe mergulhar no rio da vida. E quando a gente mergulha no rio da vida, a gente não tem mais controle sobre nossas vidas. Olha o que acontece com Ezequiel. Coloca lá de novo, minha irmã, o último versículo que nós lemos, de Ezequiel 37. Porque quando a gente mergulha no rio da vida, a água é tão profunda que só se pode atravessar a nado. É um rio que não se pode vencer apenas caminhando. Porque quando a gente decide ter um relacionamento de intimidade plena com o nosso Deus, nós nos banhamos por inteiro. E já não andamos com nossos próprios pés. Alguns de nós flutuam no oceano do Espírito do Senhor. Outros incansáveis começam a nadar a corrida de natação que nos é proposta, que só termina na Nova Jerusalém. E é essa pergunta que é o mote do nosso tema da mensagem de hoje. Servos íntimos de Deus. Busque ser íntimo de Jesus, a ponto de você encontrar-se completamente molhado pelo rio de vida disponível sobre cada um de nós. Diga para o irmão que está do seu lado: existe um rio que está disponível sobre nossas vidas. Você escolhe mergulhar ou lavar só seus pés. Não tem como não lembrar do apóstolo Pedro, que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E aí Jesus o interrompe dizendo: se você não permitir que eu te lave os pés, você não tem parte comigo. Pedro, exagerado como alguns de nós, diz: não lava só meus pés, Senhor, lava meu corpo inteiro. Se possível, lava por dentro. Eu faço essa brincadeira na hora do batismo, né? Eu fui um dos que se batizou, e na hora de se batizar não foi molhado apenas por dentro. Eu aproveitei para abrir a boca, engolir um pouquinho daquela água, a dizer: Jesus, lava por dentro, que é pecado demais, Jesus. Mas o miserável do homem anterior sabia nadar, como diz Lutero. E de vez em quando a carne volta a tentar prevalecer, o pecado volta para tentar triunfar. Porém maior é o que está em nós, e é o dono do rio da água da vida, do que aquele que está no mundo. Vamos ver alguns níveis de relacionamentos antes de entender essa passagem que nós lemos hoje, relacionada a Pedro, Tiago e João verem Jesus transfigurado junto com Moisés e Elias. Jesus, nas suas andanças, nas suas passagens, estabelecia relacionamentos individuais e relacionamentos também com a coletividade, com várias pessoas ao mesmo tempo. Lá em Lucas, o capítulo 9, do versículo 10 em diante, coloca aí o verso 14, Marina, por gentileza. Existe um momento em que Jesus está pregando e ele percebe que aquelas pessoas estão com fome. Ele pergunta aos discípulos o que eles têm ali para poder suprir a necessidade daqueles homens.
E Jesus abençoa pães e peixes, eles se multiplicam. E a palavra de Deus diz no verso 14 que estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. Ele então orientou seus discípulos: fazei-os sentar em grupo de 50 pessoas. E assim todos eles comeram. Jesus faz 2 multiplicações de pães. E nas duas, por volta de 5 a 6 mil pessoas, homens, estão presentes. Isso sem contar mulheres, crianças e idosos. E os cachorrinhos. E ao perceber que aqueles homens só se interessavam pelo milagre disponibilizado por Jesus, Jesus se irrita profundamente. E começa a trazer uma pregação muito dura sobre aquele povo. Dizendo: vocês só estão atrás do milagre. Vocês só estão atrás da bênção. Vocês não querem saber de mim. Querem saber do pão que pode saciar a vossa fome. Ele se irrita a tal ponto de olhar para os discípulos e dizer: olha, eles estão indo embora, porque o que eu falei para eles foi duro. E vocês não vão embora também não? Jesus estava irritado. Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, olha para Jesus e diz: para onde nós iremos, mestre? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens o alimento que alimenta verdadeiramente o Espírito e a nossa alma. O alimento que tu nos deste agora há pouco, somos muito gratos por cada um deles. Mas tu tens um alimento que nos é eterno. Num dos níveis de relacionamento das pessoas com Jesus, às vezes são centenas ou milhares de pessoas unicamente interessadas no que Jesus pode fazer por elas, não pelo que Jesus de fato é. Mas eu declaro sobre a vida da Igreja Cristo é o tema: um povo que não está interessado apenas ou somente nos milagres de Jesus. Um povo que está interessado em ter um relacionamento com o Jesus que tem a palavra de vida eterna. E como consequência, diga para quem está do seu lado, como consequência, você viverá muitos milagres. Quantos creem podem glorificar o Senhor? Nível de intimidade e de relacionamento, usar Jesus para ter o que a gente deseja, o que a gente necessita. Em Atos, no capítulo de número 1, coloca o verso 15, por gentileza. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e agora tem um outro grupo, que tem um outro nível de relacionamento com Jesus. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro se levantou no meio dos irmãos e começou a declarar a respeito da ressurreição do Mestre. Se por um lado existe um grupo de 5.000 pessoas, sem contar mulheres, crianças, idosos e animais, que só estão interessados nos milagres de Jesus, começa a funilar na peneira de Jesus um grupo ansioso para ver o Mestre cumprir a sua promessa. Naquele momento Jesus tinha dito: eu irei partir aos céus, e eis que eu vos mandarei um outro Consolador, chamado Espírito Santo, e ele virá sobre cada um de vós. Estejais, pois, reunidos para o cumprimento dessa promessa. E eu creio que sobre a nossa igreja tem se levantado uma geração que, ainda que sejam 120 pessoas, aguardam ansiosas o manifestado doce Espírito Santo. E em alguns de nós, esse Espírito Santo já se manifestou de maneira abundante.
E se Ele ainda não se revelou sobre você, meu irmão, hoje é noite dele se revelar para os 120 da Cristotema. É um número figurativo que eu estou dando, porque eu creio que numa progressão matemática serão 240. Glória a Deus, meu irmão. 360, 480. Eu só vou até aí, porque eu creio que muito mais virão. Homens e mulheres ansiosos por sentir a presença do Espírito Santo. Não apenas receberam derramado o Espírito Santo, puderam ver o Jesus ressurreto. Eu e você experimentaremos isso. Em Lucas 10, 1 e 2, coloca os dois versículos por gentileza. Um grupo ainda mais seleto é chamado. A palavra de Deus diz que, havendo passado os acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da vinha, da plantação, que mande mais trabalhadores, mais obreiros, para fazerem a grande colheita. É um grupo que não apenas aguarda o derramamento do Espírito Santo e vê o Mestre face a face ressurreto. É um grupo que disponibiliza a sua própria vida, porque tem um relacionamento tão grande com Deus, que está disposto a deixar todas as coisas para colocar a mão no arado, porque existe uma grande colheita que está para chegar. Pergunta assim para quem está do seu lado: se Ele nos mandar em dupla, eu posso ir contigo? Dá uma glória a Deus se você pode, meu irmão. Deus está levantando duplas de evangelistas aqui, andando mais alinhado do que aqueles meninos de branco de gravata com um negócio aqui, os Éder. Sabe quem é, né? Chega na hora do almoço na sua casa para uma grande plantação e uma grande colheita que vai chegar sobre Paulista. E quando esses voltarem ao Mestre, cantando felizes, dizendo: eu vou de volta mostrar os frutos do trabalho. Mestre, em teu nome expulsamos demônios. Dê glória a Deus. Em teu nome evangelizamos e almas se converteram. Em teu nome pregamos e cegos passaram a andar. Não se espante se por esses dias a gente não vê nesse lugar homens que eram paralíticos voltando a andar, porque Deus continua sendo Deus. Ele transforma um pecador em filho, quanto mais um cego voltar a enxergar. Você crê? Eu creio. Em Lucas 6, do 12 ao 19, especialmente, Marina, no verso de número 12, 13, Jesus chama um grupo ainda mais íntimo de pessoas. Olha como o funil está passando, hein? A intimidade é cada vez maior, porque na medida que a intimidade vai aumentando, as águas vão saindo dos tornozelos, dos joelhos, passando pela cintura, cobrindo o corpo todo, mais autoridade Deus vai derramando sobre nossas vidas. Surgem uns camaradas que vivem o seguinte: e correu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. E logo ao nascer do dia convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Aqueles não estavam interessados apenas no milagre de Jesus.
Aqueles não estavam vivendo apenas o derramamento da promessa do Espírito Santo, que já é algo espetacular, e vendo Jesus ressurreto. Aqueles não estavam apenas sendo enviados pelo Mestre para poder pregar o Evangelho, os 72 que estavam indo em dupla. Eles agora são chamados por Deus para serem do ministério que só teve 14 pessoas, o ministério apostólico. E hoje eu vou ensinar você a memorizar os 12 apóstolos. Fácil. Você só precisa memorizar 2 apóstolos, 2. Os mais difíceis. Natanael, diga comigo, Natanael. Se você esquecer o nome Natanael, ele ainda tem outro nome, Bartolomeu. É mais difícil, né, ainda. E Tomé, que tem outro nome também, Dídimo. Você só precisa memorizar esses 2. O resto é fácil. 2 Simãos. Simão Pedro, Simão Zelote. Todo André é Felipe. Meu irmão é André Felipe. Já vai 4. 2 Judas, Iscariotes e Tadeu. 2 escritores da Bíblia, João e Mateus. 2 Tiagos, o maior e o menor. Como diz a série, Tiagão e Tiaguinho. E Tomé e Natanael. 12. É facilzinho. Simão Pedro, Simão Zé, dá para fazer até música para memorizar na hora do Enem. O que é que você vai ganhar com isso? Nada. Nada. Você só vai saber o nome dos 2 apóstolos no dia que você for no show do 1.000.000. Eita, meu irmão, deu um glória aí. Já pensou? Está certo, Deus. Não é mais Silvio, né? Aliás, deixa ele quieto lá. Aí você vai dizer, Simão Pedro, Simão Zelote, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, André e Felipe, Tiagão e Tiaguinho. Ainda estou filando. André e Felipe, né? Os 2 evangelistas, João e Mateus. E aí decorei, ó, Natanael e Tomé. Acertei tudinho. Esses 12 são chamados. E dentre os 12 tem um que traz Jesus. Quem era ele? Judas o quê? Iscariotes. Não sei se você viu por esses dias, estava rolando uma esquete. Esquete é negócio de velho, né? De Zorra Total, de TV pirata. Que tá os discípulos sentados na praia assim. Aí chega um cara viajante no tempo e diz: olha, tem uma notícia. Judas vai trair Jesus. Vocês viram isso? Aí eles perguntam: quem? Iscariotes ou Tadeu? Aí o cara: eita, sei não. A esquete é tão boba que desconsidera que Jesus é onisciente. Jesus sabia quem iria trair. Sabia que era Judas, né? Mas eu achei tão interessante um negócio desse. Judas trai. Lá em Atos 2 é escolhido o 13º apóstolo, de nome Matias. Só que como Jesus gosta de quebrar protocolos, ele escolhe um que não viu Jesus enquanto Jesus estava vivo nos seus 3 anos de ministério. Esse outro, para ele, Jesus aparece no caminho de Damasco, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse que era perseguidor da igreja, em todas as suas cartas escreve assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus. O nosso Deus é especialista em quebrar protocolos. São 5 ministérios, o ministério apostólico parou ali. Se você considerar apóstolo como a tradução missionário, aí a gente pode até discutir se existe apóstolo hoje em dia ou não. Pessoalmente eu não acredito. O ministério apostólico, só os 14. Talvez um que tem um chapéu de peão. Sabe quem é, né? De boiadeiro. Ô doido. Né?
trata os outros com a ignorância danada na igreja. Já viram esse também? Pronto. É a qualidade dos apóstolos de hoje em dia. São níveis variados de intimidade que o mestre estabelece com cada um dos seus filhos. Mas eu preciso lhe falar uma coisa: nenhum desses é melhor do que a gente. Todos são igualmente filhos de Deus. Diga para quem está do seu lado: você é tão filho de Deus quanto João. Você é tão filho de Deus quanto Pedro. Você é tão filho de Deus quanto Tiago. Você pode glorificar o Senhor? Porém, o escritor Johnny Salbego diz que Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que preferem estar mais com Ele. E por isso, tem homens e mulheres que vivem um nível de intimidade absurdamente grande com Jesus. Dentre eles, eu quero citar esses três, que não se contentaram apenas em molhar os tornozelos, os joelhos, a cintura, e decidiram mergulhar no rio da vida. O nome deles: Pedro, Tiago e João. O que você aprendeu nessa linha? Pedro, Tiago e João? Olha aí, tá vendo? 4 momentos em que foi evidenciado que esses três tiveram intimidade plena com Jesus. Primeiro momento está descrito lá em Lucas, no capítulo de número 5, do verso 1 ao 11. Coloca aí o verso 9 e 10. Nesse momento, Pedro havia passado a noite pescando. Pode segurar, aí você bota 9 e 10, beleza. Marina vocês são fera, viu? Tinha passado a noite toda pescando. Chegou frustrado da pescaria, porque um pescador que sai a pescar e não traz nada se frustra. Começa a questionar a sua própria competência e quem sabe questionar até Deus. Jesus chega de manhã após uma noite difícil. Está passando por uma noite difícil. Vai chegar o de manhã de Jesus e Ele estará lá. Ele olha para aquela situação, pergunta àqueles homens se eles pescaram alguma coisa. O barco é de Simão, é de Pedro. E aí Jesus recebe como resposta que aqueles homens não pescaram nada. E Jesus começa a dizer para eles: lança as redes. Lança a rede à direita do barco. Mas Senhor, nós não pescamos a noite toda. Lança as redes. Pedro olha para Jesus e diz: ao teu comando lançarei as redes. Parece que Pedro está dizendo assim, ó: se eu for envergonhado, a culpa é tua, porque eu, que sou competente para fazer isso, não pesquei a noite toda. Estão vendo, né? É sob o comando dele que eu lançarei as redes. E acontece o verso 9 e 10. Porquanto ele e os seus companheiros ficaram maravilhados com a pesca que haviam realizado. Verso 10. Assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios, companheiros de Simão. Todavia Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento serás um pescador de homens. Porque quem vive uma vida de intimidade com Deus tem até mesmo toda a estrutura da sua vida transformada. E prepare-se para, se preciso, mudar até mesmo de emprego para poder pescar homens e mulheres para o reino de Deus. Pedro, Tiago e João no barquinho viveram a experiência sobrenatural de ver uma pesca maravilhosa. Mas não só isso, a maior pesca aconteceu no coração daqueles homens. Jesus fisgou aqueles homens.
e disse: agora eu arrastei para a minha rede. E da minha rede eu não coloco dentro de um aquário, eu coloco dentro de um oceano, o oceano da graça. Pergunte para quem está do seu lado: preparado para mergulhar no oceano da graça, para ser fisgado por Jesus, para ser transformado por Ele? Diga para ele: tenha intimidade com Jesus. Nenhum dos outros 9 apóstolos naquele momento viveram isso. O momento da pesca maravilhosa. Viveram outras situações, mas a pesca maravilhosa, só Pedro e os seus sócios e os seus companheiros. E quando a bênção chega sobre a vida de Pedro, chega também sobre a vida de Tiago e de João. Vou repetir para você: quando a bênção chegar sobre a sua vida, vai ter João e Tiago do lado sendo abençoados também. Primeiro momento, a pesca maravilhosa. Ser servo íntimo de Jesus é poder ter Cristo dentro do nosso barco e provisão sobre nossas vidas. O segundo momento é descrito quando a filha do príncipe da sinagoga, por nome Jairo, morreu. E lá em Lucas 5, versos 37 ao 43, Marcos 5, 37 ao 43, coloca o verso 37. Jesus estava se deslocando para a casa de Jairo. Ele é interrompido pela mulher com fluxo de sangue. A mulher toca na orla do seu vestido. Da sua orla do vestido sai virtude, sai poder. E aquela mulher que jazia 12 anos com hemorragia passou a ter saúde novamente. Jesus retoma o caminho, vai para a casa de Jairo, percebe que há uma grande agitação naquela casa e diz: olha, não, aqui só vai entrar 3 pessoas, eu e mais 3, os que decidiram mergulhar por completo junto comigo. Verso de número 37, e ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. Porque quem tem intimidade com Jesus começa a ver milagres que outras pessoas não estão enxergando. Você está preparado para ver milagres? Se você tiver intimidade com Jesus, vai ter milagre acontecendo na sua casa. Você tiver intimidade com Jesus, vai ter milagre acontecendo na casa dos outros, porque você, como embaixador do reino de Deus, chega e um milagre acontece. Ser íntimo do mestre é poder contar com ele e ele dizer assim: olha, eu não preciso de mais ninguém perto de mim. Esses outros 3 aqui que são íntimos de mim, deixa os demais que só molharam os pés, só molhando os pés. Eu quero agora que quem se molhou por completo veja um milagre espetacular. Aquela é a primeira ressurreição que Jesus faz. Ele faz outras 2. O jovem, no qual ele toca no esquife do caixão, e Lázaro na cidade de Betânia, o irmão de Marta e de Maria. Mas só Pedro, Tiago e João viram Jesus dizer assim: Talita cumi, levanta, menina, tu não está morta não. Levanta, sonho, tu não está morto não. Levanta, ministério, tu não está morto não. Alimenta o ministério, alimenta essa família, alimenta esse milagre, porque não adianta apenas eu dar a voz novamente, o comando para a vida. É preciso alimentar, continuar alimentando, colocando lenha nessa fogueira para que possa continuar queimando. Em Lucas 9, leitura que nós fizemos hoje, do 28 ao 36.
E essa mesma passagem é retratada em Mateus 17 e em Marcos 9. Jesus sai para orar. Não é o momento em que Jesus vai para o Getsemane, é outro momento. Jesus sai para orar e diz assim: eu quero 3 comigo. E ele não escolhe aleatoriamente os 3. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Vem orar comigo. Sabe o que Jesus está falando? Vem guerrear essa guerra junto comigo. Jesus está chamando guerreiros hoje aqui, viu? Para orar pela sua igreja, para orar por Paulista. E eles começaram a orar e rapidamente se cansaram e dormiram. E Jesus, numa oração fervorosa, ora tanto que o seu rosto se transfigura, se transforma. E a Bíblia relata que os olhos e o rosto de Jesus começaram a brilhar absurdamente. E os discípulos que estavam dormindo se espantaram, deram um pulo de supetão. E quando eles abriram seus olhos, eles notaram que Jesus não estava só. De um lado de Jesus estava Elias e do outro estava Moisés. Que espetacular! Sabe quantas pessoas só viram isso na história? 3 pessoas. Sabe a fé de quantos isso alimenta? Levante sua mão aí. A de todos nós. É por isso que Marcos escreveu. Porque Marcos é discípulo de Pedro. Pedro contou isso a Marcos. Marcos foi lá e relatou. É por isso que Mateus escreveu. Eu fico pensando, sabe o que? Jesus dizendo a eles: olha, não contem a ninguém o que vocês viram até o dia que eu ressuscitar. Jesus colocou um limite de tempo. Depois que eu ressuscitar, vocês contam. Você não imagina Pedro, Tiago e João discutindo assim, não? Ô, rapazes, e se a gente contar para eles e eles ficarem com ciúmes da gente? E se a gente contar o que a gente viu para eles e eles ficarem com raiva da gente? Ou então eles dizendo assim: meu irmão, eu estou doido para que Jesus ressuscite logo, para eu poder contar o que eu vi naquele dia. Mas ele mandou eu guardar segredo, e eu vou guardar segredo. Aí chega um dia em que Jesus ressuscita, dê glória a Deus. Eu tenho quase certeza que a primeira coisa que Pedro, Tiago e João disseram: olha, tem uma história para contar para vocês que vocês não sabem até hoje. Um dia a gente foi orar com Jesus. Aí teve uma bestalhada que ainda disse assim: a gente dormiu para provar que a história era verdadeira. Porque eles poderiam omitir isso, né? É outro menino. Esquece isso. Mas tá bom, já falou. E quando a gente acordou, estava Jesus, Elias e Moisés. E a gente se espantou, a ponto de Pedro dizer assim: Senhor, vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. E a Bíblia diz assim: Pedro não sabe nem o que estava falando. Ele estava doidão, meu irmão, a ponto de começar a falar besteira. Aí a Bíblia diz também que aqueles 2 homens se dissiparam numa nuvem. E além de ter visto Elias e Moisés, eles ouviram a voz do Espírito Santo dizendo assim: ó, esse é meu filho escolhido, deem ouvidos a ele. Coloca aí, minha irmã, o versículo. Coloca aí a passagem toda de Lucas 9. Passaram 8 dias e eles subiram para orar. Estou resumindo e acelerando.
E enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformada, e suas roupas ficaram alvas como a neve. Próximo. Então surgiram 2 homens, um era Moisés e Elias, e apareceu com glorioso esplendor. Você deveria estar glorificando, viu? E Pedro propôs construir um tabernáculo para eles. E quando eles iam se afastando de Jesus, ele propôs fazer esse tabernáculo, mas Pedro não sabia ao certo o que estava falando. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram. E os discípulos, ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem, então dela propagou-se uma voz: este é o meu filho, o escolhido, a ele dai atenção, a ele dai ouvidos. Quer ter intimidade com Jesus e seja preparado para guerrear a guerra com Jesus. Não cochile na hora da guerra. Veja Jesus se apresentar diante de você, e mais do que isso, ouça a voz do Espírito guiar a sua vida. Porque o que o Espírito está fazendo é isso. Vou dar uma dica aqui para vocês, viu? Esse é o meu filho escolhido. Deem atenção a ele. Esse é o meu filho escolhido. Não durmam na hora errada. Esse é o meu filho escolhido, maior do que Moisés e Elias. Esse é o meu filho escolhido, que morre e ao terceiro dia ressuscita. Jesus se apresentou na pesca maravilhosa, na ressurreição da filha de Jairo. Jesus se apresentou na transfiguração a Pedro, a Tiago e João, porque eles se posicionaram permitindo ser banhados inteiramente no rio da vida de Jesus. E o último momento, em Marcos 14, 32 e 33 apenas. É quinta-feira. Jesus sabe que vai morrer. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele anunciou que algum iria o trair. Ele orientou a respeito da necessidade dos discípulos serem um só. E chega um momento em que Jesus diz assim: eles cantam um salmo, vão para o Getsemane, o Jardim das Oliveiras. E todos os 11 discípulos, apóstolos, excetuando-se Judas, que nesse momento já vem com os chacais para prender Jesus, estão com Jesus. E acontece o versículo de número 32 e 33 de Marcos 14. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane. E tendo chegado, solicitou aos seus discípulos, aos 11: sentem aqui. Aí eu estou imaginando, Pedro, Tiago e João já, ele mandou, vou sentar, eu vou orar, tá bom. Aí ele faz assim, ó. Não, meu irmão, mas subiu para você. Eric, Jaira, Cleiton. E levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a sentir grande temor e profunda agonia. Aqueles eram discípulos íntimos. E na hora da angústia, meu irmão, a gente quer estar perto de quem a gente tem intimidade, sim ou não? Jesus chama eles: orem comigo. Aqueles mesmos que viram a pesca maravilhosa, aqueles mesmos que viram
exclusivamente a filha de Jairo ressuscitar. Os mesmos que viram Jesus se transfigurar e Moisés e Elias estarem com Jesus, agora mais uma vez cochilam. Jesus acorda aqueles homens: vocês não podem vigiar comigo por 1 hora? Poxa vida, vocês não mergulharam no rio da vida? Vocês não têm intimidade comigo? Vocês viram a filha do rapaz lá se ressuscitar? Vocês viram a pesca que eu fiz? Vocês viram Elias e Moisés? Ninguém dessa geração viu. Acordem, volta a orar. Aqueles homens tornam a cochilar mais uma vez. Mais uma vez. Vocês não podem vigiar comigo por 1 hora. Naquele momento Judas rasga o jardim do Getsemane, beija o rosto de Jesus. Os chacais prendem Jesus. Aquele que outrora estava dormindo e não conseguia sequer orar com Jesus, dá uma de brabo, puxa uma espada e ao tentar acertar a jugular de Malco, acerta a sua orelha. Jesus pega a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, coloca a orelha de volta no lugar, pede para Pedro guardar a sua espada. Jesus é levado ao Sinédrio. Jesus é levado até Herodes. Jesus é levado até Pilatos. Diante da acusação de Anás e Caifás e da fuga dos 11, da traição de Judas, da negação por 3 vezes de Pedro, que teve tantos privilégios, Jesus sozinho é humilhado, cuspido, espancado. Na sexta-feira, de maneira dolorosa, sobe o Gólgota, todo chicoteado, todo flagelado, morre na cruz, entra num túmulo que ainda não havia sido utilizado por nenhum homem para que se cumprisse as Escrituras. Mas ao 3º dia, ele ressuscita. Eu tenho falado muito nisso nesses dias. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Os corações estão ocupados. O trono está ocupado. Sabe, a Bíblia não esconde a falha de ninguém. É por isso que eu creio que ela é verdade. Ela chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, mas ela não esconde que Davi foi assassino, adúltero e péssimo pai. A Bíblia mostra Moisés liderando o povo na saída do Egito como um grande libertador, mas não esconde que Moisés descumpriu a ordem de Deus de apenas tocar na rocha e feriu a rocha, e por isso não entrou na terra prometida. É por isso que eu acredito que a Bíblia é de verdade. Os heróis escritos em outros livros e em outros filmes são heróis perfeitos. Não fazem como Jesus. Jesus é perfeito, mas morrer dessa forma, Deus se humilhar dessa forma, que Deus é esse? Esse é o Deus que quer ter intimidade comigo e com você. Ter vivido tais experiências não fez de Pedro, Tiago e João perfeitos ou super-homens. Ter intimidade plena com o Senhor não nos dá isenção de falhar. Pedro, a quem foi revelado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, também viveu a experiência de por 3 vezes ter negado Jesus. Mas esse mesmo Pedro, cheio de falha,
foi o escolhido por Jesus para liderar a igreja em Jerusalém no primeiro século. Esse mesmo Pedro fez uma coisa, cumprindo aquilo que Jesus dizia: se vocês crerem, farão obras maiores do que a minha. Numa pregação, 3.000 almas se convertem a Jesus. Numa outra pregação, 5.000 almas se convertem a Jesus. Que homem cheio do Espírito! 8.000 almas se entregaram a Jesus, porque alguém decidiu se posicionar e se mergulhar no rio da vida. Está preparado para atrair as dezenas? Diga glória a Deus. Vamos ver os íntimos agora. Está preparado para atrair as centenas? Está preparado para atrair os milhares? Porque o nosso Deus faz assim. Qual é o final da vida de Pedro? Eu não sou digno de ser morto igual o meu mestre foi. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que glória, viu? Mas pode ter certeza que nesse momento ele está de pé. Não, meu irmão. Que é isso, meu irmão? Ele está de pé diante do Rei dos Reis. E dizendo: opa, antes era Elias e era Moisés, agora sou eu que vejo o Senhor novamente face a face. E João, aquele que tinha intimidade a ponto de reclinar a cabeça no ombro de Jesus e fazer as perguntas mais capciosas para Jesus: Senhor, quem vai te trair? Só quem tinha muita intimidade com o Senhor tinha autoridade para perguntar isso ao mestre. Mas é esse mesmo João que foge na hora da prisão de Jesus. É esse mesmo João que os anais da história diz que foi o primeiro e o único homem a tomar um banho de óleo quente. O imperador de Roma mandou esquentar um tacho de óleo. Isso não está na Bíblia, isso está nos relatos históricos. Esse homem está pregando sobre Jesus, esquenta um tacho de óleo quente. João entra no tacho de óleo quente. Oh, maravilha! Vou fazer um esfoliante aqui. Porque não era hora de João morrer. Nero manda João para a ilha de Patmos, para João ficar isolado do resto do mundo. Só que quem tem intimidade com Jesus nunca está sozinho. É na ilha de Patmos que Jesus diz assim: João, escreve um negocinho aí que eu vou te falar. E uma visão que só tu vai ter. Mas a visão é tão gloriosa que eu quero que você compartilhe com as 7 igrejas da Ásia e com a igreja que vai surgir lá no ano de 2018. Na Rodolfo Aureliano, número 87. E no dia 3 de novembro vai se reunir para glorificar o meu nome. Ao anjo da igreja escreve o Senhor. O estava recebendo a revelação de Jesus sobre os últimos tempos e vai se cumprir. Tiago, meu Deus. Tiago maior. Em Atos, no capítulo de número 12, diz que Tiago amava tanto Jesus. Coloca aí, versículo 1 e 2. E esse mesmo Tiago teve o privilégio de ver a filha de Jairo ressuscitar, a pesca maravilhosa, Jesus se transfigurar.
teve o privilégio de orar com Jesus no Getsêmani, eu deveria ter orado. Mas esse Tiago foi o primeiro discípulo a morrer. Por quê? Porque quem tem intimidade com Jesus tem que estar preparado para as perseguições que virão. Mas ainda que a morte bata em nossa porta, ao abrir os olhos veremos Jesus. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João. Tiago foi decapitado pelo fio da espada. Mas você pensa que o corpo dele ficou dividido em dois, foi? Sim, o seu corpo físico ficou dividido em dois. Mas quem tem relacionamento íntimo com o Mestre, ao chegar nos céus de glória, recebe novo corpo glorioso. Ah, meus irmãos, é chegado um tempo de intimidade com Jesus. Intimidade como o pai tem com o filho. Jesus não quer mais, irmãos, filhos, que se contentam apenas em lavar os pés, que se contentam com águas nos joelhos, que se contentam com águas na cintura. Deus tem levantado a geração do avivamento, que tem mergulhado no rio de vida e experimenta o sobrenatural do Senhor. Olha o tema da mensagem: servos íntimos de Deus. Fica de pé, servo